Queria convidar vocês a abrirem a Bíblia, Apocalipse de São João, capítulo 8. Diz o seguinte, esse texto do Apocalipse: quando enfim abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu cerca de meia hora. Eu vi os 7 anjos que assistem diante de Deus. Foram-lhes dadas 7 trombetas. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que os oferecesse com as orações de todos os santos, no altar de ouro que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com a oração dos santos diante de Deus. Depois disso, o anjo tomou o turíbulo, encheu-o de brasas do altar e lançou-o por terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Palavra do Senhor. O livro do Apocalipse, ele é sempre um livro que são palavras faladas simbolicamente, porque a igreja que se reunia e não podia tratar de todas as coisas de forma muito clara. São João, quando escreve o Apocalipse, pega toda a fase, uma fase de grande expansão do Império Romano, a chamada fase dos Antoninos, de uma dinastia, mas que era cercada de muito ódio para com os cristãos. Eles não aceitavam que os cristãos pensassem diferente, fossem diferentes. Eles queriam que eles fossem igual era todo o império, cercados de orgias, servindo o exército deles para poder tornar Roma cada vez mais rica. Pesava sobre eles os impostos. Enfim, era uma época muito difícil para quem era cristão. Para vocês terem uma ideia, Deus é maravilhoso. Quando a gente pega, por exemplo, Santa Domitila, que tem as catacumbas em Roma, catacumbas imensas, grandes. Não é? Ela era uma mulher muito rica e fazia as reuniões na sua casa, tanto que depois tomaram todas as suas propriedades, porque ela seguia Jesus. E também eram delas 2 santas que a igreja venera tanto. Santa Felicidade, que eram 2 escravas, que viviam com ela ali. Então as reuniões aconteciam nas casas de pessoas ricas, de pessoas pobres, ricos e pobres juntos. Todos queriam, era Jesus, e isso é que valia a pena. E São João, exilado na ilha de Patmos, tendo sido bispo de Éfeso, escreve o Apocalipse. Palavras que servem para o futuro, que servem para o passado, contando histórias que eles conheciam, mas palavras que serviam para o presente. Muitas vezes a gente quer olhar o Apocalipse só com o olhar do futuro. Não é o que ele está querendo dizer que vai acontecer nesse mundo. Também o Apocalipse fala, e a gente pode interpretar os seus símbolos olhando para o futuro. Mas a maioria das coisas são ditas para a realidade do tempo presente. Neste caso, São João está falando do 7º selo. São 7 selos, 7 trombetas, o número 7, as 7 velas do candelabro, as 7 igrejas, os 7 dons, o 7 que é a perfeição, representa Deus,
Então, quando ele está falando de 7, é porque tem uma razão simbólica muito forte. É como ele dissesse: Deus está falando, Deus está dizendo, preste atenção. E ele começa dizendo que o 7º selo, o selo mais importante, quando ele é arrancado, porque o selo é um lacre, quando ele é retirado para que a mensagem seja dada, houve um silêncio profundo, inclusive no céu. Algumas pessoas gostam de fazer piada, dizem que essa é a prova de que no céu não tem mulher, porque como é que é ficar meia hora em silêncio? Mas eu vou dizer para vocês que nem os homens aguentam ficar meia hora em silêncio. Não é? Se for partir para esse princípio, não vai ter ninguém lá. Mas alguns fazem essa brincadeira, mas acabam por não perceber o mais importante. Quando Deus vai falar, eu preciso aproveitar para acolher profundamente. Por isso, quando a gente sai de uma reunião de oração como essa, aonde nós oramos juntos, aonde eu fomento que você fale, aonde eu incentivo você a levantar as mãos, a levantar teu corpo, a cantar junto, a falar a oração junto, é porque depois você vai ter que acolher no teu coração e falar assim: o que o Senhor está me falando agora? Depois que eu falei, depois que eu clamei, depois que eu supliquei, depois que eu louvei, o que o Senhor está falando? Eu preciso aquietar em algum momento. Se você não se aquietar em momento nenhum, você não vai saber nunca o que Deus tem para você. Só que nesse texto, vocês não sei se perceberam, quando o selo é aberto, o 7º selo, depois de um imenso silêncio no céu, estava todo mundo querendo ouvir o que é que o selo revelaria, o que é que a carta que estava selada revelaria. E já se apresentam 7 anjos, e cada um deles já recebe 7 trombetas, para poderem proclamar pelos todos os cantos, aquilo que Deus está anunciando, catástrofes e bênçãos. Imaginem a cena. Deus pega o 7º selo. Imaginem. Rompe o selo, porque aquela é a mensagem. Todas as mensagens dos selos são fantásticas, algumas muito duras, mas esta é a 7ª. Do número 7, do Deus a quem está falando. A 7ª vela do candelabro que é acendida. E aí, um silêncio, todo mundo querendo ouvir. Saem 7 anjos e se dirigem para o altar e se colocam na frente. Cada um deles recebe uma trombeta para sair anunciando. E de repente, um outro anjo sai, não para pegar uma trombeta, porque 7 é a perfeição, chega diante do altar com um turíbulo de ouro, cercado dos mais extraordinários perfumes. Perfume que eles usavam é aquele perfume de incenso. Não é? Naquele tempo se incensava as casas, porque eu acho que vocês devem ter uma noção disso. Não tem rede de esgoto. As coisas eram jogadas pela janela. Os baldes com os dejetos humanos e outras coisas mais, as casas eram sujas, as doenças se propagavam. Os judeus eram a única nação que enterravam as fezes, porque tinha uma ordem do Levítico. Por isso tinham mais saúde e acabavam sendo perseguidos como se fossem bruxos. Enquanto que as outras nações não sabiam de onde vinham as bactérias. Mas vocês imaginem o cheiro. Banho. Tem chuveiro. Tem que ir longe para buscar água. Você acha que o cara chegou naquela hora? Era uma bacia que todo mundo usava para lavar os pés. As talhas de água que existiam nos lugares. Então, volta e meia, o que fazia? Pegava o incenso, brasas, resinas aromáticas, jogavam-se as resinas aromáticas para o cheiro ficar suportável.
Então eles entendiam muito bem a importância do perfume. Dizem que os franceses fabricam os melhores perfumes porque não tomam banho. Não é? Pode ser que seja verdadeiro. Quer dizer, quem precisa do perfume? Muito. Pois aquele anjo chega com um turíbulo lindíssimo, maravilhoso, 7 anjos com trombetas, 7º selo, coloca os mais belos perfumes. Para quê? Talvez você não prestou atenção, e eu quero repetir para você saber. Foram-lhe dados muitos perfumes para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro, que está diante do trono. Para que aquele perfume? Para oferecer as orações como um odor agradável a Deus. Você já deve ter tido na sua vida um chato, ou uma chata, já teve? É agradável? Às vezes a gente é o chato também, né? Eu acho que eu sou um pouco. Mas tem quem é muito, né? E não é chato, não é ruim. Não é ruim. Né? Convidem para vir no grupo de oração. O Espírito Santo pode mudar o coração dessas pessoas, fazê-las ficarem pessoas melhores. Mas o chato é como se ele tivesse, o assunto dele fosse cansando você. Não é? Tem amigos que são amigos e você fala, não vê a hora de ir embora. Não é? Porque cansa, não é verdade? Já viram isso? Né? E quando você tem que visitar, você fala, ai meu Deus, tem que ir na casa do fulano. Já viram isso, né? Mas quando é agradável, quando o perfume é delicioso, a gente quer ficar. Aquela pessoa agradável, a gente quer ficar junto. Tem pessoas que a gente gosta de ficar junto. Nem tem muito para falar, nem nada, mas é gostoso estar junto. Tem ou não tem? Talvez muitos de vocês sejam assim. Gostam de ficar, ou conheçam alguém que vocês gostam de ficar juntos, é gostoso. Pois o perfume significa isso, significa Deus recebendo a oração de todos os santos agradavelmente, dizendo, olha que delícia esse perfume, mas junto com o perfume está indo o quê? Cura fulano, transforma ciclano, abre a porta do emprego do Beltrano, abençoa o negócio do outro, cuida do coração do outro. Junto com aquele perfume agradável a Deus, vai a oração dos santos que foram colocadas. E aí, quando o anjo joga o turíbulo para a terra, trovão, raio, tudo que era maravilhoso. Quantas pessoas se reúnem no Ano Novo? No Rio de Janeiro, em Copacabana, em Nova York, em Paris, em Florianópolis, viajam para ver os fogos. Naquele tempo, fogos é só raio e trovão. Mas era maravilhoso, era uma coisa que dava temor, fazia as pessoas arrepiar. Até hoje, quando você está no meio de um lugar com muito raio, não dá um certo medo? Claro, tem também os perigos, mas esta palavra está dizendo para nós. Você quer ver o poder de Deus, as curas, os milagres, as ações de Deus? Pois então, pegue e comece a perseverar na oração, porque a oração dos santos está sendo colocada no turíbulo de ouro. Esta palavra é para nós. Sabe qual pode ser a frustração? A frustração é o perfume agradável, 7 anjos com trombeta, selo maravilhoso, e a tua oração não está lá. Isso é frustrante. A tua oração não está ali. Porque você estava orgulhoso, orgulhosa, porque você achava que outros precisam mais, porque você estava ocupado demais e ocupada demais para parar, para poder fazer intercessão, para poder colocar a oração lá naquele turíbulo.
Eu não quero que você tenha a tua oração frustrada. Eu não quero a minha oração frustrada. E só depende de mim. Fala aí, só depende de você. Para essa oração estar nesse turíbulo, só depende de você. Faz. Não é tão difícil. A gente faz cada coisa difícil na vida, e essa que é fácil a gente acaba não fazendo. É dessa maneira que eu quero convidar você esta semana a se preparar mesmo, a preparar a tua oração para o turíbulo, para que possamos louvar a Deus por causa dos raios, trovões, o perfume agradável que subiu até as narinas de Deus, junto com a oração dos santos. Eu não sei que anjo era esse. Não sei se ele era Miguel, Rafael, Gabriel, ou sei lá quem ele era. Eu só sei que este anjo que João viu na sua visão, no capítulo 8 do Apocalipse, é um anjo que eu quero ter muito respeito e dizer: santo anjo, põe minha oração nesse turíbulo. Pegue a mão do teu irmão do lado e diga: anjo do turíbulo, anjo do turíbulo de ouro, anjo do turíbulo muito perfumado, coloca minha oração diante do altar, diante do trono do Senhor dos Senhores. Coloca minha oração lavada no sangue de Jesus neste turíbulo de ouro, diante do meu Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.